Ah, mas para que aprender uma língua? Já estou bem com essa. Não, acho que até aqui assim, ele vai encontrar problemas. Porque o cérebro quer que você fique por uma evolução de milhões de anos, como todos os mamíferos. O que faz um mamífero? Ele come, ele dorme, ele urina, defeca, se reproduz e morre. E assim que o leão come a maior quantidade de carne da zebra possível, ele vai para um canto dormir a maior quantidade de horas possível, levantando para urinar, defecar, reproduzir ou caçar de novo. E assim até o fim. Leão não anda correndo pela África cantando Hakuna Matata, feliz, ou esticando as pernas, ou querendo algo. Não, hoje eu me sinto feliz. Tudo isso é uma produção do nosso cérebro. Então, dizer a você que você não deve comer a comida mais calórica contraria séculos de evolução. Porque o cérebro identifica na comida mais calórica a sobrevivência. Todos os nossos ancestrais sobreviveram porque buscavam o que fosse mais gorduroso, depois, quando surgiu o que fosse mais doce, o mais frito, com a maior quantidade de carboidratos. Porque o cérebro sabe que se você se entupir de pão de gordura e de doce, você vai ficar mais tempo satisfeito. O cérebro olha para o alface e diz, isso não dura muito. O cérebro é uma máquina de buscar a maior quantidade de calorias, por quê? Porque quem não fizesse isso na pré-história morreria de fome. A vida durava 25 anos. Você tinha que comer o máximo possível. Não tinha os problemas que nós temos hoje. Não tinha estresse, não tinha obesidade, não dava tempo de desenvolver, não tinha catarata, não tinha osteoporose, tinha menos câncer, porque você morria no apogeu da juventude, ou morto por uma fera, ou de apendicite, ou com o osso quebrado. Então o cérebro não está preocupado com a boa forma física, isso é muito recente. O cérebro queria isso, essa repetição permanente, essa repetição de tudo aquilo que ele já conhece. Busque o doce que você conhece. Vá para o lugar que você conhece. Procure as pessoas que você já conhece. Fique na rede social que você já usa. Leia o que você já sabe. Não tente uma nova língua. Para que um instrumento musical? Não se mude. Não mude os móveis de lugar. O cérebro quer que você viva num espaço muito repetitivo. Não é porque ele seja preguiçoso, é porque essa é a estrutura do cérebro. E contra tudo isso, eu tenho que tomar uma decisão, que é uma decisão extraordinária, é a decisão de passar por cima disso e começar a pensar uma nova estratégia. E é assim que eu vou ter que conseguir. Claro, o entusiasmo do início ocorre em tudo. Depois ele vai diminuindo e o cérebro produz uma sensação que é muito importante. É importante ter medo. Quem não tem medo morre. Existe uma doença genética muito rara, que as crianças que têm essa doença não têm dor. Ela é muito rara, mas existe. A criança não sente dor. Sabe o que acontece com todas as crianças que têm essa doença? Morrem. Porque ela tem apendicite e não tem nenhuma dor. Ela tem uma infecção grave, ela não tem dor. Ela quebra o osso e ela não percebe que quebrou o osso, porque ela não tem dor. A dor é um indicativo importante que você não deve seguir por ali. O medo é fundamental. Sem medo nós somos loucos. Eu vou me atirar do prédio para ver o que acontece. O medo da dor faz com que eu não faça isso. Então, medo não é ruim. O medo é uma reação instintiva diante do novo que todos devemos ter. Quem está indo fazer uma coisa completamente nova, que nunca fez, se não sentir algum medo, tem algum problema essa pessoa. O medo é importante. Mas o medo que me paralisa é covardia, pensa Aristóteles. A covardia é o medo que me paralisa. Então, eu preciso levar em conta o medo e distinguir o seguinte: esse medo é prudente? Esse medo é prudente, ou seja, ele vai me preservar de um risco maior? Ou esse medo é uma estratégia de não tentar o novo? É uma reflexão sempre importante. Por vezes, o medo é prudente. Não vá à noite andando com notas de $100 no meio do Parque da Redenção se abanando, porque você pode ser assaltado. É um medo prudente. É um medo prudente. Agora, não tente uma língua nova, não tente uma atitude nova, é um medo imprudente. É um medo mais covarde, porque o cérebro quer lhe conduzir sempre à zona de conforto.
Essa é a estrutura básica do comportamento. Você tende à zona de conforto. Começa tomando uma decisão, ano que vem eu vou fazer academia, toda semana eu vou caminhar um pouco, vou visitar mais os amigos, vou guardar mais dinheiro e vou começar a fazer o trabalho da faculdade no primeiro dia que der o trabalho. Todo dia eu vou dedicar 15 minutos para não atropelar no final. O cérebro sorri, ele sorri de novo e diz, deixa um dia depois do outro. Um dia depois do outro vai fazer você voltar à sua zona de conforto. Para que fazer hoje, se o trabalho é para outubro? Para que hoje? Vou começar a fazer amanhã. E amanhã o cérebro diz, não, amanhã é sexta, domingo. Domingo, não, segunda. Segunda eu vou começar o trabalho. É o seu cérebro lhe enganando, que ele não quer fazer isso. Não é da natureza do seu cérebro. Você busca a zona de conforto. Você busca o lugar de onde você não sai mais. Onde você não precisa mais gastar energia. Só que o problema disso é que a zona de conforto é, além de segura, ela te torna medíocre. Se não tem uma ferida narcísica, expressão psicanalítica, se não tem um espinho na carne, expressão de Paulo apóstolo, dizendo que possui um espinho na carne, você não se sente disposto a fazer alguma coisa. Se você nasceu sem problemas, se você nasceu sem desafios, se lhe protegeram o tempo todo, você não vai buscar aquilo que lhe torna mais apto. E, para isso, se eu quero viver aprendizagem significativa, uma mentalidade de desenvolvimento contínuo, eu vou ter que administrar o bem mais precioso do planeta Terra. O único bem que um milionário não consegue mudar. Que um morador de rua e o homem mais rico do mundo têm igual, que é o tempo. Por isso que tempo é a chave de qualquer gestão estratégica, de mudança e de aprendizado. Aproveitar o tempo. Transformar o tempo a seu favor. Fazer do tempo algo que produza a seu favor. Que é diferente de eu dizer para vocês trabalharem muito. Eu estou dizendo para vocês aproveitarem o tempo. Os romanos, através de Horácio, diziam carpe diem. Aproveitar o tempo não é trabalhar 16 horas por dia. Aproveitar o tempo é quando estiver trabalhando, trabalhe. E quando for dormir, durma. Quando for namorar, namore. Mas não tente trabalhar namorando e dormindo, porque essas coisas vão mutuamente se neutralizar. Aproveitar o tempo é não responda ao e-mail vendo o WhatsApp, escutando música, comendo e vendo um vídeo. Uma dessas coisas vai dar problema. Foco. Aproveitar o tempo é estar à frente dele, é preparar-se para ele, é antecipar-se estrategicamente a ele e não pensar, usando aqui a metáfora da Gabriela Cravo e Canella, no determinismo, eu nasci assim, eu sou sempre assim. Gabriela, não. Aproveitar o tempo é entender que eu posso promover mudança. Essa mudança é essencial, essa mudança existe, essa mudança pode ocorrer se eu fizer de acordo com o planejamento. Eu posso mudar. Ah, mas eu não sei isso, eu não sei aquilo. Bom, você ainda não sabe. Mas eu tenho dificuldade com isso. Não, acho que você vai ter que se esforçar um pouco mais. Quando eu entendo que eu não sou determinado, mas determinante, que eu não sou uma pessoa dependente de momento, de astros, de genética, que eu sou livre, que eu não sou um animal, que eu estou acima de uma folha levada ao vento, sinal de impotência, e abaixo da nossa metáfora cultural da onipotência, que é Deus, que eu sou menos do que Deus e mais do que uma folha, quando eu entendo que eu, humano, tenho bastante liberdade, mas não liberdade total, eu começo a trabalhar com isso. Começo a trabalhar com essa ideia. Agora, quem trabalha com determinismo acha sempre que as coisas são assim. As coisas estão em movimento sempre. Eu preciso racionalmente pensar o tempo. Quanto tempo você precisa para se arrumar para sair? Isso vai determinar que horas você vai começar a se arrumar. Eu sou uma pessoa lenta, eu preciso de 6 horas, sem problema. Vai sair às 8, começa às 2 da tarde. Eu sou super dinâmico, eu fico pronto em 5 minutos. Então, 5 para as 8, você estará apto ou apta
a sair. Mas o que faz as pessoas, a maioria não planeja, vai chegando o horário de sair e vai começando a correr, quando poderia simplesmente escolher esse tempo. Quanto tempo você precisa para ler um livro? Quantas horas de sono você precisa para estar plenamente ativo e produtivo? Qual é o tempo que você precisa para o deslocamento, para as coisas? Tudo isso é planejamento, que não garante, que não se torna uma coisa absoluta. Mas quanto mais eu conseguir esse planejamento, mais eu entro nesse movimento permanente. Ah, mas está tarde para eu começar a estudar inglês. Bem, e cada ano ficará mais tarde. Então, se você não foi até agora, comece agora. Ah, mas se eu aprender com 30 anos, eu terei sotaque. Mas você não está treinando para ser espião. Você não vai ser espião em Nova York. É só para aprender a ler, escrever, se comunicar. Sotaque é um charme nessa história. Não, mas eu nunca consegui de fato perder peso. Tentou de fato alguma vez por mais de uma semana? Ou fez uma dieta radical, 0 carboidrato, 0 gordura, 0 tudo. Uma semana, conseguiu 3 dias, depois tombou de fome em cima de um sorvete. Ou seja, você tentou uma reeducação alimentar permanente, que vai durar para sempre e vai redefinir para o modelo que você deseja. Aí eu tenho dificuldade em aprender inglês. Você de fato tentou por mais de 3 anos todos os dias? Porque se você tentou estudar diariamente por mais de 3 anos, talvez você tenha uma dificuldade. Mas o que aconteceu é que você entrou no curso, fez 15 dias e desistiu. Ou você entrou no curso e não fazia nada em casa, eram só 2 aulas ou uma por semana, depois de 6 meses não cresceu muito, você achou que o problema era o curso. Ou seja, você tentou de fato, você tentou de jeito. O Natal lá em casa é chato. E o que determina isso? São espíritos do mal que entram na casa na noite de Natal e provocam a chatice? Ou você não colaborou em nada para achar algo que seja alternativo, mais lúdico, mais interessante ou assim por diante? Eu não consigo guardar dinheiro, eu não consigo perder peso, eu não consigo aprender inglês, eu tenho dificuldade com as pessoas. Bem, isso pode ocorrer, mas o que você tem feito de concreto com isso, de movimento permanente? O que você aprende com o seu próprio erro? Erro é fundamental, é uma coisa muito importante, porque é um recado estratégico para saber se você deve ou não continuar naquele caminho. O erro é essencial. O erro é para você saber para que caminho você se orienta, para qual é a possibilidade desse caminho. Os erros são muito importantes. Eu aprendo errando e, ao errar, eu castigo o meu narciso e penso em uma nova estratégia. São erros que me tornam menos vaidoso, menos confiante em mim e mais confiante no aprendizado que eu posso fazer. Atitude infantil diante do medo, diante de um erro, é reclamar, reclamar sem cessar. Atitude madura é você, diante do erro, tentar transformá-lo. Ou seja, errei, fiz isso, não funcionou. De novo, voltemos à prancheta, voltemos ao planejamento. O que eu faço agora? O que eu posso fazer agora para que não ocorra desse jeito? Agora, o que faz o cérebro, mesmo em relação ao erro? O cérebro prefere repetir o erro para que você não tenha uma experiência nova. Porque o erro é também uma zona de conforto. Aí todo domingo eu vou à casa da minha sogra e é chato. Bom, todo domingo tem algo de aprendizado aí. Sempre, não é mais uma surpresa. Por que dessa insistência, então? Toda vez que a gente sai de férias de família dá o mesmo problema. E ninguém toma uma atitude? Vão ficar fazendo isso até a segunda vinda de Jesus? É permanente esse processo? Ou tem algo a ser feito? Algo que você pode fazer? O que você pode fazer para isso? Tudo isso é aprender com o próprio erro e chegar a esse patamar fundamental que é o protagonismo. Ou seja, a ideia revolucionária de que seu aprendizado, sua família, sua vida, seu corpo, seu conhecimento, sua renda, tudo isso depende de um desafio da sua consciência e incluir-se na resposta. Não mais supor que você está sendo levado pelas circunstâncias. Incluir-se na resposta.
Isso é fundamental. É fundamental que eu entenda que eu faço parte do processo. Filocteto, o filósofo que era escravo, pergunta o seguinte: há duas categorias de coisas, as que eu não posso mudar de jeito nenhum: a morte, passagem do tempo. Essas eu não devo me ocupar, porque é inútil. Eu morro de medo de morrer. Vai morrer igual. Eu nem penso na morte, ela vai vir igual. Então, tanto faz. Eu não devo me ocupar daquilo que eu não posso mudar. E aquilo que eu posso mudar, eu devo concentrar toda a energia. Eu não posso deter a morte, mas com que conhecimento, com que corpo, com que renda e com que modelo de família eu chegarei ao dia da morte, isso passa pela minha escolha. Então, o desafio do protagonismo. Se tivesse que identificar qual é a atitude mais comum do fracasso, é a destruição da ideia de protagonismo. Ou seja, não fui eu que fiz isso. Eu não sou a pessoa que decidiu, isso aconteceu. É um jeito que as cartas foram saindo do baralho. Por que você não cresceu? O momento era difícil. Bom, é difícil para todo mundo. E alguns cresceram, outros fracassaram. Não, mas você estudou, o curso era fraco. O curso era fraco e a única fonte de conhecimento era o professor, ou havia alguma biblioteca ou acesso à internet? E pediam para a gente ler pouco, e se pedissem médio seria menos ainda. Se nada você não leria, você depende sempre do outro que lhe obrigue e mande ler e faça, fica esperando como se fosse de novo um pedaço de pedra, uma folha ao vento.